3 de abril de 2021, sábado de aleluia. Fazia tempo que a gente não se falava, né? É por isso que eu decidi fazer esse freestyle aqui com vocês, esse estilo livre, que não foi nem na sexta-feira da Paixão, nem no domingo de Páscoa, para falar sobre um tema que eu chamo de o cristão e a tortura. O feriado da Páscoa, por se reger pelo calendário lunar, enfim, ele é uma data móvel que às vezes acontece em abril, às vezes no final de abril, às vezes no início de abril. Por essa razão, ela acaba coincidindo com uma data infeliz da história brasileira, que é o 31 de março, 1º de abril, que são folhas do calendário, eu diria, que precisam ser rasgadas e lançadas no fogo, porque marcam o início da ditadura civil-militar brasileira de 1964. Então, as redes sociais, o Facebook, desde que ele está aí, até 2012 o pessoal usava o Facebook assim, mais para interação social mesmo. Aí de 2013 para cá a gente teve uma politização cada vez maior das redes, sobretudo do Facebook, e aí começaram a aparecer charges por conta dessa coincidência de datas no Brasil, relacionando a tortura de Jesus, a Páscoa cristã, com o aniversário do golpe civil-militar brasileiro. E aí a internet não perdoa, e não é para perdoar mesmo, porque é uma coisa, digamos assim, incongruente, e vocês vão entender do que eu estou falando, pessoas que se dizem cristãs e adoram um Deus cujo Filho eterno sofreu um suplício de cruz, ou seja, ele foi torturado e morto sob a custódia do Império Romano, e ao mesmo tempo esses cristãos celebrarem a tortura. Então essa incongruência, essa negação mútua, né, de ideologias, de ideologia e fé, ela sempre é questionada no Facebook por setores progressistas. E o meu freestyle hoje, ele vai buscar aqui um texto que eu escrevi que não foi por ocasião da Páscoa. Em 18 de outubro de 2018, ou seja, entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais últimas, em que foi eleito o então presidente Jair Bolsonaro. Eu fiz um texto chamado A Culpa é de Santo Anselmo, ou um título alternativo, porque é inútil tentar demover o voto cristão em Bolsonaro baseado em sua apologia da tortura. Se vocês me permitem, eu vou fazer a leitura desse texto aqui, razoavelmente compartilhado no Facebook, mas ele não veio para o YouTube, então eu vou fazer a leitura desse texto aqui, onde eu começo dizendo: ao título alternativo acima, formulado como pergunta, imediatamente eu respondo, talvez lhe gerando um choque, porque grande parte da piedade cristã é baseada na justificação da tortura, ou seja, porque eu abro esse texto aqui perguntando assim: por que é inútil tentar demover o voto cristão? Ou seja, tentar virar o voto, né, o vira-voto dos cristãos em Bolsonaro, baseado na apologia que Bolsonaro faz à tortura. E eu digo porque isso é impossível, porque grande parte da piedade cristã é baseada na justificação da tortura. E aí eu continuo. Anselmo de Canterbury, ou Cantuária, na Inglaterra, ele foi um padre católico e monge beneditino que viveu durante o século XI. Numa das suas obras, chamada Por que Deus foi feito homem? É uma pergunta em latim, Cur Deus Homo. Essa obra foi uma das que mais marcou o desenvolvimento teológico ocidental. Nela, Anselmo de Cantuária sustenta a doutrina, exposta aqui nessa leitura e nesse meu texto, com a maior simplificação possível, de que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecados da humanidade. E a razão para que ele, Jesus, morresse foi o pecado original. A visão de mundo de Santo Anselmo era profundamente jurídica e, influenciado pelo direito germânico antigo, ele concordava com a tese penal de que o castigo deveria ser estabelecido e graduado conforme a dignidade da vítima. Ou seja, se um único agente violasse simultaneamente os direitos iguais de um rei e um plebeu, o juiz poderia estabelecer penas diferentes, ainda que fosse uma só conduta e que ela gerasse o mesmo prejuízo para ambos, o plebeu e o rei, por conta da dignidade da vítima da ofensa. Daí, Santo Anselmo deriva
a ideia de que Jesus encarnou com a finalidade de morrer. Por quê? Como o pecado é uma ofensa, um crime contra Deus, que é um ser absoluto, só mesmo a condenação de um ser divino e absoluto, no caso Jesus, se reconhece a divindade dele, só essa condenação poderia reparar a injustiça cometida. Bom, resumidamente, segundo Santo Anselmo, Jesus veio ao mundo para assumir uma culpa que não era sua e morrer torturado sob suplício e humilhado nu em uma cruz. Essa seria, então, a única forma de deixar o Pai satisfeito e a humanidade livre do mal. Bom, gente, para além dessa mórbida soteriologia, ou seja, essa teologia da salvação de Anselmo de Cantuária, duas coisas soam, digamos assim, estranhas, mesmo para mim, que sou teólogo, né? A primeira delas, que eu acho mais estranha, né? Como pode tal pensamento ter marcado o cristianismo ocidental ao longo de 1000 anos, de católicos a protestantes? Porque se você chegar em qualquer igreja neopentecostal recém-aberta e perguntar ao pastor por que Jesus morreu, ele vai dizer que ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, né? Pelos pecados da humanidade. Então, é essa primeira coisa que me soa estranha, né? Como é que esse pensamento perdurou aí ao longo de 1000 anos, praticamente, chegando até nós aí como uma doutrina intacta e, digamos assim, ecumênica, perpassando todas as denominações e agremiações cristãs. E a segunda, de como essa doutrina jamais foi conscientemente questionada nos meios populares. O que eu chamo de meios populares? O meio da fé popular, que não é habitado pelos teólogos, pelos pesquisadores, pelos historiadores, pelos filólogos, pelos cientistas, pelos formados e diplomados, enfim. Eu estou falando dos meios onde a gente pura e simples habita, né? Como é que isso nunca foi questionado? Desse modo, gente, não dá para esperar algo muito diferente de quem se orienta por esse tipo de crença, por crenças dessa natureza, né? Porque, sendo bastante rigoroso e segundo essa lógica, eu continuo aqui, não há contradição entre pertencer à cristandade e apoiar a tortura, uma vez que a tortura do próprio Filho de Deus é algo justificado como bom dentro da doutrina da salvação. E aí eu lanço uma pergunta aqui nesse excerto, né? Qual seria a saída então, já que ela não passa por jogar na cara dos cristãos que eles apoiam a tortura, uma vez que a divinização da tortura torna moralmente aceitável, espiritualmente, religiosamente, transcendentalmente aceitável para esse extrato religioso da humanidade? Por que eu faço essa pergunta? Porque em 2018, outubro, os cidadãos brasileiros progressistas, principalmente aqueles de corte cristão, cobravam outros cristãos, em virtude da sua declaração de voto, suas campanhas para Bolsonaro, dizendo o seguinte: olha, vocês estão apoiando um cara que defende abertamente a tortura, vocês estão dizendo que vão votar num cara que no voto pelo impeachment da Dilma, favorável ao impeachment da Dilma no Congresso Nacional, ele homenageou Carlos Alberto Brilhante Ustra, ele fez questão de falar o nome todo, um dos poucos torturadores condenados aí pela nossa justiça, né? Autor de barbáries terríveis contra as suas vítimas. Então, era essa pergunta que se fazia na época, na tentativa de virar o voto e reverter essa tragédia que a gente vive hoje. E nessa época eu lançava a pergunta a esses progressistas, né? Sobre então qual seria a saída, além de jogar na cara dos cristãos que eles apoiavam tortura, porque a gente está falando de uma teologia cristã da salvação que diviniza a tortura, que justifica, que a tem como boa. E a tortura do próprio Filho de Deus. Então, se vocês forem parar para pensar do ponto de vista teológico, coisa que a gente não costuma fazer muito, a fé está sempre muito no âmbito da emoção ou das memórias. Se a gente trouxer esses artigos de fé para uma reflexão madura, não precisa nem ser científica, basta que seja sincera e adulta, então a gente tem aqui um problema, digamos assim, teológico complexo. E aí eu continuo do texto dizendo assim: curiosamente, não por intenção, mas por acaso, a saída, eu apresento, passa por evocar alguém da mesma dignidade que Anselmo, Irineu de Lyon. Ambos são santos e doutores da Igreja. Contudo, Irineu viveu entre os séculos 2 e 3, o que lhe credencia 1 milênio de vantagem sobre Anselmo, tendo a obra de Irineu o dobro do tempo.
da obra de Anselmo. Irineu de Lyon, ou Santo Irineu, na sua teologia, cogita que Deus, desde antes da criação, tinha como objetivo unir-se às suas criaturas. A encarnação do Verbo seria um gesto livre e amoroso, diametralmente oposto a uma necessidade jurídica do plano divino de satisfazer uma sanha vingativa. Bom, a conclusão a qual nós somos conduzidos, eu escrevo aqui no texto, é que Jesus morreu porque amou. Amou até o fim e amou até as últimas consequências. E essa morte se celebra hoje no sábado de Aleluia, onde seu corpo estaria lá inanimado na sepultura. A sua morte, ela foi resultado de quem decidiu amar a humanidade sem medida. A salvação de Jesus depende muito mais da sua vida do que da sua morte. Até porque essa morte foi consequência do modo como ele viveu, de absoluta abertura e doação. Bom, dito isso, eu só posso concluir, na época eu concluía, em 2018, que o papel dos humanistas da civilização cristã seria através do esforço em praticar os preceitos e contribuir com o resgate de uma boa nova que cumpre papel positivo no processo civilizatório, particularmente no contexto brasileiro, sobretudo reparando os danos gerados ao longo de 2000 anos de história. O que eu quero dizer aqui? Que se a igreja, os teólogos, os humanistas cristãos, eu digo, insistem em pregar um Jesus que veio ao mundo para morrer pelo pecado original, a gente só reforça e naturaliza essa ideia de violência patriarcal. Porque, vejamos, a gente está falando de um pai que, nos seus eternos desígnios, fora do tempo e do espaço, envia o seu próprio filho, gerado ali na eternidade, a partir da sua própria natureza, insere esse filho no tempo e no espaço, na forma humana, só para matá-lo, para satisfazer uma ofensa a qual ele teria sido submetido. Gente, se a gente for parar para pensar, esse é um tipo de teologia absolutamente doentia. Porque ela justifica, ela perpetua a necessidade, a bondade em si mesma, a razoabilidade da violência patriarcal, que nasce no próprio lar, no seio do lar, na casa de pai para filho, e que, enfim, o patriarcado como sendo o modelo, o padrão para toda a estruturação da sociedade, essa acaba sendo uma violência que se replica. E uma vez que ela é naturalizada, ela está de boa, pelo menos para quem pratica, porque quem sofre está padecendo sob essa violência. E aí eu concluo dizendo assim, esse texto que eu escrevi na época é para que vocês não sigam espantados, talvez decepcionados, né? Ou melhor, apenas decepcionados, talvez estimulados, mas nunca espantados com o quão, aí eu bolei aqui um neologismo, com o quão desamorizados, ou seja, tão desprovidos de amor, parcela dos cristãos pode ser. Afinal, uma fé que admite que a retomada da harmonia na ordem patriarcal admite a morte do filho como necessária para tal restauração dessa harmonia na ordem patriarcal, então essa fé ela é capaz de admitir qualquer tipo de barbárie, inclusive de pai, mãe para filho dentro de casa e daí para o infinito, como eu disse. Mas assim como o mal em que vivemos em nosso país entrou a se estabelecer em parte pela instituição igreja, no caso eu tenho fé de que a virada também pode vir da igreja entendida na dimensão povo, desde que se faça trabalho de base ou evangelização, caso se escolha a linguagem política ou eclesial, respectivamente, e aí eu concluo o texto aqui. E a ideia que eu procuro dar aqui no último parágrafo, só reforçando, né? Uma fé que admite que o Pai divino mate o seu Filho divino para ver uma ordem restabelecida, é uma fé que vai justificar que o pai e a mãe oprima seu filho, que o Estado oprima o cidadão, que a igreja oprima o fiel, que o patrão oprima o empregado. Porque toda a ordem na nossa sociedade ela se escora nessa ordem patriarcal. E o que a gente precisa é virar esse jogo, se a gente está falando aqui de fé cristã, a partir do time e igreja. E igreja eu não estou falando aqui de padres e pastores, eu não estou falando dos profissionais da fé.
Eu não estou falando da classe sacerdotal que vive do dízimo e da frequência dos cultos e na manutenção do status quo. Eu estou falando do povo. Eu estou falando das pessoas simples, da fé popular, de mim e de você, para que a gente repense isso e reverta o jogo. E essa é a razão pela qual eu estou trazendo essa reflexão aqui hoje. Como eu disse para vocês, esse feriado de Páscoa de 2021, ele mais uma vez foi celebrado muito próximo ali do 31 de março, 1º de abril. A historiografia militar oficial diz que o golpe militar no Brasil foi no dia 31 de março, que é para dizer que não é no dia da mentira. Então, quer dizer, é uma mentira que vem para negar que o golpe tenha vindo no dia da mentira, ou seja, enfim, é uma confusão completa. Mas essa reflexão eu trago, especialmente hoje, no sábado de Aleluia, porque, em tese, seria o dia em que a morte venceu a vida, né? Mas, segundo a teologia cristã, essa vitória da morte não durou muito e o jogo já virou logo no domingo da Páscoa. E se eu posso, melhor dizendo, trazer alguma palavra positiva em meio a todo o caos que a gente está vivendo, eu creio que nós que cá estamos, independente da sua fé, da sua crença, ou da sua não crença ou não fé, nós tenhamos nessa data religiosa que inspirou um feriado no calendário civil, ao menos uma inspiração para, com a força da vida, nós vencermos a morte. Feliz Páscoa!